esteja com todos nós. Hoje nós damos início à parte 4 do Sermão Profético, lembrando que estamos vivendo o período da crise hídrica. Nós, planeta Terra, em que a lagarta ela vai se transformar em porco. Relembrando o que nós falamos nos encontros anteriores, né? O Sermão Profético ele foi dividido, como é um trabalho muito grande, em 11 partes, hoje é a 4ª parte, e nós já estamos naquela parte em que estamos dissecando os versículos um por um e dando uma ideia das interpretações que correm por aí, não é? No conhecimento humano e baseados na doutrina espírita, aquilo que já conseguimos entender. Portanto, o nosso aniversariante chegando, nosso presidente, né? No versículo seguinte, nós já estávamos em Marcos falando e passamos para o versículo 13, que ele dizia assim: olhai por vós mesmos, eles vos entregarão aos sinédrios e sereis açoitados nas sinagogas. Sereis apresentados a governantes e reis por minha causa, em testemunho para eles. Aqui, o mestre, ele repete a advertência. Olhai por vós mesmos. Significa duas coisas. Uma é a necessidade irrestrita de hoje, em que nós temos que prestar atenção, muito hoje, no olhai, orai e vigiai. Olhai por vós mesmos, para que não sejais enganados com o aparecimento dos falsos profetas. Lembra? Além disso, o olhai por vós mesmos também tem o significado de olhar uns pelos outros. Ou seja, obedecer ao comando do Mestre quando ele nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele fala: sereis açoitados nas sinagogas. Ele estava fazendo aqui uma profecia temporal e também uma profecia escatológica, ou seja, dos nossos tempos, de finais dos tempos, né? De mudança de fase. Nós já vimos que toda a palavra do Mestre, toda a profecia dele sempre podia ter 2, 3 análises, né? A espiritual, a temporal e a escatológica. Pois bem, sereis açoitados seria uma profecia temporal, porque ele estava vendo aquilo que os cristãos do início do cristianismo iriam passar, os sofrimentos, não é? Por isso ele usa o termo açoitados nas sinagogas. Mas esse açoite final, né, do final dos tempos, também foi falado pelo Mestre neste sentido escatológico. Só que o açoite dessa fase que nós estamos vivendo, ele tem várias cores. Por quê? Porque dependendo da região do planeta em que nós estivermos vivendo, a reação contrária, o ataque do mal, a aceitação ou não do cristianismo redivivo, vai ser diferente. Então os açoites variarão muito de acordo com as regiões do planeta. E sereis apresentados a governantes e reis, ou seja, sereis apresentados aos dirigentes da terra dos homens, apresentado aos que comandam as regiões do planeta. Como assim sereis apresentados? Por quê? Por causa da nossa reação diante do caos e diante da dor. Isso incomoda. Onde muitos se revoltam, os seguidores do Cristo permanecem em paz. Por quê? E o Mestre nos advertiu sobre isso quando ele nos deu a parábola das 10 virgens, não é? Em que todas tinham a candeia, mas só 5 delas tinham o óleo que acende a candeia. Quando o noivo chegou, que é uma figura simbólica, né? Porque para os hebreus o maior sinal de união que existe é o casamento. Por isso ele usa demais essa ideia do casamento, né? O Mestre sempre colocou isso, porque era característica da cultura dos hebreus, né? Então, quando o noivo chega, ele entra no recinto nupcial e somente as noivas que têm
a candeia com o óleo, ou seja, a essência, não só a forma, entraram. E as outras que só tinham a candeia, não entraram. Por quê? Porque ele está mostrando para nós que a evolução nossa, ela é individual. Nós não podemos evoluir por ninguém. Nós só podemos evoluir por nós mesmos. Então, como é que serão esses açoites? Os açoites, claro, o planeta Terra terá pontos diferentes em cores de sofrimento e tudo mais. Tá bom, mas depende da região, a gente já falou sobre isso. Mas os açoites serão em breve esses momentos difíceis do planeta. Esses momentos difíceis, como um todo, vai exigir de todos nós que somos candidatos a seguir realmente o Cristo, vai exigir de nós o nosso testemunho. Então quer dizer que nós vamos ser mártires, né, atuais, né, da atualidade? Não, gente, porque o testemunho não é tão somente, vamos dizer assim, a morte do corpo, não é? Pode ser que exista a morte do corpo como testemunho em algumas regiões do planeta? Sim, pode existir ou não. Depende muito de quem comanda a região e de como eles aceitam. Ou seja, depende do nível de intolerância dos que irão se revoltar contra as dores. Mas o que vai definir é aquela fé inquebrantável diante do caos, em termos planetários, que se estabelecerá. Nós estamos, como nós fizemos a comparação no outro encontro, nós estamos reformando nossa casa todinha, derrubando parede, porta, fazendo tudo, gente lá dentro, entra e sai, é poeira, é confusão, é o momento que estamos vivendo. Mas depois que a obra ficar pronta, nós vamos ficar bastante felizes. E o mestre termina, segundo Marcos, dizendo assim, em testemunho para eles. Por quê? Porque cada servidor fiel do Cristo, ele representa o quê? É um seguidor vivo, não é não? Dessa luz do Cristo. Porque ele não só aprendeu isso, mas ele já sabe da necessidade da vivência do Evangelho. E essa vivência do Evangelho vai mostrar a ele os caminhos corretos que ele vai ter que tomar diante da tempestade. E vai servir de exemplo para os demais. Por isso é que nós falamos desde o primeiro encontro, não há que ter medo. Não está na hora de se jogar sementes de desespero, de pessimismo, de ausência de fé. Não, é o contrário. Está na hora de semearmos a fé, a esperança, o amor, a compreensão, a resignação. Então, mais do que nunca, aquela orientação do Mestre, que brilhe a vossa luz, ela se faz mais necessária. Porque cada verdadeiro seguidor do Cristo, cada um de nós, vai refletir de uma forma pálida, né, gente? É claro, né? Mas vai refletir aquilo que dá conta de refletir, tanto em relação à sabedoria, quanto em relação à santidade do governante da terra. Cada um de nós, com a nossa pequenina luz, nós acabamos com a escuridão. Não é exigido de nós uma luz suprema, não. Que brilhe a vossa luz, aquela que você puder, aquela que você nessas encarnações todas não fez questão nenhuma de fazer brilhar. Chegou o momento da prova final. Você estudou o ano inteiro, agora vai fazer a prova final para ver se passa ou se repete o ano. É esse momento que estamos vivendo. No versículo seguinte, ele diz assim, do sermão profético: neste tempo, muitos se escandalizarão, entregarão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Escandalizarão, ou seja, serão surpreendidos, né? Surpreendidos pelos escândalos. Por quê? Porque eles não se prepararam para a vinda do noivo. Compreendem a comparação com a parábola das 10 virgens? Eles não se preocuparam com a vinda do noivo, ou seja, com a chegada desse momento de transição. Continuam vivendo a vida deles como se Deus não existisse, como se tudo isso é uma conversa de milênios para boi dormir. Não se preocuparam com nada, então eles são pegos de surpresa. Agora, aqueles que estudam, porque a verdade vos libertará, o mestre falou isso, né? Aqueles que estudam,
tentam compreender a mensagem do Evangelho, e mais do que isso, tentam vivenciar o seu Evangelho no dia a dia, esses não serão pegos de surpresa, porque saberão o que está ocorrendo. Então, ele diz assim: entregarão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Ora, o ódio vem de quê? Vem da intolerância. E nós vivemos hoje um período de grande intolerância na humanidade. Nós temos uma intolerância política, que pode ser vista isso com bastante nitidez entre as nações do planeta, não é? Políticas diferentes, então, ameaças, né, de guerras, de agressões, inclusive nucleares. Nós temos a intolerância política dos partidos, não é? Em que as forças do mal estão tentando semear uma guerra desnecessária na pátria do Evangelho, que não vai ocorrer. Nós temos preconceitos, não é, que geram esse ódio uns aos outros, preconceitos de raça. Nós vivemos hoje preconceitos de isolacionismo. Quando a Europa invadiu o Sudeste Asiático, a África e a América, não é? Só roubaram nossos bens, não nos fizeram bem algum. Agora, todos aqueles que eram colônias estão migrando para lá, não é? Então, o que acontece? Agora estão colhendo fruto. Aí reclamam, querem fechar as fronteiras, não é? Aí agora querem construir um muro entre os Estados Unidos e o México. Aquilo que nós falamos, esse isolacionismo gera ódio. As seitas religiosas gerando ódio. Por isso que odiarão uns aos outros e entregarão uns aos outros, não é? E nós vemos muitas religiões, inclusive no nosso Brasil, ocupando cadeiras políticas no mundo dos homens, estão caindo no mesmo erro da Idade Média. Então, e o pior é que eles criam barreiras que não existiam. Começam a construir muros entre pensamentos diferentes, entre ideologias diferentes, quando nós deveríamos ter a liberdade de pensar. Então, essa intolerância religiosa que leva a massacrar uma determinada religião, parte do planeta quer massacrar os muçulmanos, o que é um erro, não caiam neste erro de acreditar que todos eles são terroristas. Não são, é uma minoria, muito minoria. Massacre de cristãos, está vendo? Olha lá, massacrar os cristãos, sim, naquela parte do globo, porque as dores e os açoites serão diferentes. Aqui não massacrou cristão nenhum. Mas pode haver massacre de cristão? Sim, pode, depende da região. Pode haver massacre dos espíritas? Pode. Como se fosse uma jihad, né? Como os muçulmanos chamam. Daí vem aquela alcunha, né, de jihadistas, que seriam o termo que eles chamam aos terroristas muçulmanos. Vamos ter bastante cuidado. O islamismo não é terrorista. Uma pequena parcela, tá certo? Tem o ódio baseado em quê? Vou tentar explicar aqui, curtas palavras, gente. Em termos didáticos, tem duas formas para se entender a jihad. A chamada jihad maior e a chamada jihad menor. A jihad maior, olha só como é que ela parece muito com a nossa doutrina espírita e com tudo que o Cristo disse. Ela é descrita como uma luta do indivíduo consigo mesmo pelo domínio da alma. Olha, não é isso que a gente quer? Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. É a jihad maior. A jihad menor, ela foi descrita, não é, lá no Corão, mas vejam bem, há milênios atrás. Ela é descrita como um esforço que os muçulmanos fazem para levar a teoria do Islã às outras pessoas. Então, vamos raciocinar isso há milênios atrás, tá bom? Se a gente for no dicionário, a palavra jihad, ela é um substantivo masculino, no dicionário nosso aqui, ocidental. Então, ele diz assim, é a guerra santa muçulmana. Olha, isso, dicionário ocidental. Luta armada, contra os infiéis e inimigos do Islã. Gente, isso era uma ideia que se baseava no pensamento do povo, né, muçulmano na época. Mas no dicionário continua.
É um dever religioso dos muçulmanos de defender o Islã através de luta. Essa luta pode ser cumprida doutrinariamente falando, de 4 formas. Pelo coração, aí entra com a jihad maior. Purificando-se espiritualmente na luta. Eu contra eu mesmo, né? Só que aqui eles colocam assim, contra o diabo. Olha, quer dizer, eu vou me fortificar na luta contra o diabo. Essa figura, tá certo? Que foi inventada pelos homens para dominar pelo medo aqueles que seguissem a religião deles. Porque o diabo não existe. Tudo que existe foi criado por Deus, então ele não existe. E essa figura vem até hoje, ainda é motivo de temor, não é? Outra forma também de defender o Islã é pela língua, ou seja, aquilo que é falado, pelas mãos, através das obras, né? Ou seja, difundir através das palavras e dos comportamentos e das obras, né? Que defendendo o que é bom e corrigindo o que é errado. Está certo, não está? Está tudo bem. Aí vem a última forma, pela espada, praticando a guerra física. Olha, porque naquela época eles eram uma turma grande e rodeado de inimigos que não seguiam o Islã. Então isso para eles era defender na arma. E é essa última coisinha que está lá na jihad menor, é que os grupos extremistas utilizam aos seus adeptos para convencê-los de que a luta contra o diabo é contra o Ocidente, é contra Satã, né? Entenderam? E hoje nós vivemos essa intolerância. A intolerância, gente, é uma forma cruel de não se praticar a caridade, é uma grande iniquidade, né? Porque nós não damos ao outro a chance dele ser nem pensar como ele é. A intolerância, ela começa no lar, entre pais, filhos e irmãos. Ela está aqui na sociedade como um todo, a gente vê isso a todos os dias, não é? Quantas agressões, quanta intolerância existe no meio da rua, o medo espalhado, não é assim? Tá, a intolerância até nos jogos esportivos, em que uma torcida vai, briga com a outra, mata, fere, cega, aleja, não é? Não é assim? Imagina, por causa de jogo de futebol. Essa intolerância das manifestações públicas, aquelas que o povo vai para a rua, nós estamos vendo isso no Brasil, o povo vai para a rua reclamar alguma coisa de direito, dentro da Constituição. Alguns se metem no meio, cobrem a cara, só ficam com o olho de fora para não serem reconhecidos e saem quebrando loja, tacando fogo em banheiro químico, roubando, destruindo o patrimônio público, o privado, né, roubando banco, roubando telefone, celular, roubando tablet, não é isso que eles fazem? Vandalismo total. Então, essa intolerância, ela vem, inclusive, ela vai desde o trânsito, em que a gente não tolera ser ultrapassado por ninguém, não tolera que alguém entre na nossa frente, sem dar a seta, a gente deixa muito o ódio, alimentar o ódio que já está grande no planeta, até dentro do nosso lar. E eu pergunto assim, o que é que o ódio gera? O que é que o ódio gera? Principalmente num período como esse que estamos vivendo, que é um período caótico para o planeta, é um período de mudança. Ele vai gerar o quê? Mais ódio. Tanto é que vai gerar ódio, e isso tudo nos será como testemunho. Como é que vocês vão responder a todo esse caos, todo esse ódio do planeta? Lá em Lucas, no capítulo 21, versículo 13, está escrito assim, né? Isso vos sucederá para testemunho, ou seja, Lucas também enfoca esse testemunho que nós teremos que dar nesses dias finais do ciclo evolutivo. Mas testemunho é quando o aprendizado e a vivência do Evangelho vão ser postos à prova. Mas aonde? Dentro do coração de cada um de nós. Independente do que esteja acontecendo fora de nós. O nosso maior sofrimento é como nós vamos receber todas essas mudanças planetárias que estão às portas. Já estão invadindo as nossas vidas. É a nossa prova. Vocês são seguidores do Cristo? Vocês são realmente seguidores do Mestre? Pois é, isso aqui tudo eu estou avisando a vocês, porque vocês sabendo disso tudo, vocês vão se preparar melhor. Daí a finalidade de tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Não é? Cabe perguntar assim, nessa fase de dor, né,
nós estaremos, nós como seres humanos, nos encharcando de lágrimas, revoltados com tudo, desesperados, ou nós estaremos tentando espargir serenidade, espargir fé, auxiliando, levando esperança aos outros? Ou será que a gente vai cair como a maioria vai cair, não é? Preocupados apenas em salvar o nosso corpo físico? Nós espíritas sabemos que já tivemos várias encarnações e a gente vai ter muito mais ainda pela frente, não é assim? Então, corpos meu Pai me dá quantos ele achar necessário. Então, o mais importante nessa fase não é salvar o corpo. Claro, eu tenho que salvar meu corpo. A lei de preservação, que é uma lei divina, não foi abolida no final dos tempos. Não. Mas a minha preocupação maior não é salvar meu corpo. Como dizia o mestre, se preocupa mais não é quem vai matar teu corpo, não é quem pode matar a tua alma. Porque agora, o desencarne nessa encarnação que nós estamos aqui, que é a mais importante de todas até hoje, é que vai definir se você é joio ou trigo, se você fica aqui ou vai embora. E é tão importante isso. 3 dos 4 evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas, eles falam a mesma coisa, de forma diferente, mas assim, contando a mesma passagem do Cristo, né? Em Marcos, capítulo 8, versículo 36, está assim: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Né? Em Mateus, fala assim: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Ou que dará o homem em recompensa da sua alma, ou em troca da sua alma, não é? E também em Lucas, que o mestre diz: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Então quer dizer que eu tenho que morrer? Não. O que o mestre quer dizer aqui é o seguinte: se a tua preocupação maior é preservar esse corpo físico, eu quero permanecer vivo no planeta, às custas das dores dos outros, não estou preocupado com o que vem depois. Então eu perco a minha vida. Não é essa a vida do corpo. Eu perco a chance, é a chamada segunda morte. Eu sou exilado, eu saio daqui da Terra. Eu mostro a ele que eu não mereço ficar no planeta regenerado. Compreende? É isso. Em Marcos, diz assim, né, em relação a essa passagem: e quando vos conduzirem, ao vos entregarem, não vos inquieteis em razão do que falareis, mas falai o que vos for dado naquela hora, pois não sois vós os que falam, mas o Espírito Santo. Olha, aqui outra profecia, também relativa ao tempo da época, temporal, como escatológica, relativa ao nosso tempo final. Quando? Aquela do tempo, lembra do Pentecostes? Pentecostes é uma festa judia que é celebrada 50 dias depois da Páscoa, que apareceram vários Espíritos Santo, apareceram no meio dos discípulos, não é? Na forma de línguas de fogo, e eles então falaram em várias línguas para o povo. Lembram dessa passagem? Pois é. Aqui o mestre, ele nos adverte que nós seremos cobrados pelo poder temporal dos homens, pelas nossas palavras. Puxa, mas pelas palavras? Sim. Após sermos analisados pelos nossos atos que praticarmos diante da dor. Porque eu vejo esse grupo imenso aqui desesperado. Ali tem um grupinho, rapaz, que eles estão numa paz impressionante. Por que aquele grupinho não está sofrendo? Traz eles para cá. O que mais incomodava o pessoal que queria ver os cristãos morrerem na arena? É ver eles entrar na arena cantando. O que faz esses homens entrarem cantando? Se sabem que vão ser comidos pelas feras. Entende? Então, depois do nosso ato, o nosso comportamento diante da dor, seremos chamados. Então, ele nos adverte que nós não deveremos nos preocupar com os nossos argumentos diante desses pretensos falsos juízes, né? Vamos dizer assim. Porque eles não são juízes. Então, não se preocupem. Lembram que a gente já leu lá atrás? No final dos tempos, a mediunidade de todos nós estaria aumentada. Então, o Espírito Santo, na forma de línguas de fogo, calma, vai chegar alguém ali, vai te intuir, e você vai falar certinho o que ele tem que ouvir. Então,
Falar o que nos for dado naquela hora mostra essa intuição, não é? Essa intuição que a espiritualidade superior vai nos presentear quando tivermos que testemunhar, tá certo? Também pela palavra. Porque o maior testemunho é pela ação, é pela tua resposta à agressão. E a espiritualidade superior também aqui é representada pela figura simbólica, né, do Espírito Santo, na forma de chamas de fogo em nossas cabeças, como aconteceu lá no Pentecostes, igual nós já falamos. E isso é tão verdade que todas as profecias que o Mestre falou em sua passagem pela terra, todas elas já eram descritas antes dele, não era novidade para os hebreus. E muitas delas se destinavam a esse período que estamos vivendo agora. Tanto que, em Joel, no capítulo 2, versículos 28 e 29, eu vou ler aqui para vocês. E há de ser que, profeta Joel, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Ou seja, a espiritualidade superior iria agir sobre aqueles que iriam receber as intuições, com a mediunidade já mais avançada nesse final dos tempos. Por isso é que os vossos filhos profetizarão, entende? Então, o meu espírito, que ele fala aqui, o Joel, né? Se entende, então, por essa espiritualidade superior. Está certo que vai atuar através da mediunidade. E mediunidade essa que estaria acentuada, como está na realidade, agora, no final dos dias. No versículo seguinte, o mestre diz: muitos falsos profetas serão levantados e enganarão a muitos. Bom, o que nos é dado saber é que almas generosas e caridosas estão presentes neste momento de transição planetária, né? E elas estão empenhadas em diminuir o sofrimento de todos nós, né? Que somos irmãos delas em humanidade. É verdade. Mas, entretanto, por outro lado, vamos dizer assim, né? Surgem agora, como em toda catástrofe, como aqueles aproveitadores de todo tipo, que parecem com aves de rapina que se alimentam de quê? Do sofrimento das pessoas, do sofrimento presente no planeta. Aqueles mesmos que, quando teve a enchente em Petrópolis, o Brasil se mobilizou, todo mundo mandou alimento, as pessoas tiveram que sair de casa, abandonar tudo para não perder na enchente, lembram disso? Aí descobriram que caminhões cheios de alimento doado eram desviados para outras cidades para vender, como se a mercadoria fosse deles, quer dizer. A dor do outro não importa. E quando esses pobres coitados voltaram para casa, muitos deles viram que a casa foi toda, roubaram tudo que havia de valor nas casas. Por quê? Porque os aproveitadores da dor dos outros sempre existiram. Então o mestre aqui, ele retoma esse aviso dos falsos profetas. E ele diz assim: serão levantados. Mas levantados por quem? Pelos que odiarão, gente. Pelos que odiarão, por aqueles que se revoltarão contra as coisas que estão acontecendo, contra Deus, aqueles que dirão: que Deus que nada, cadê esse Deus? Se ele existisse, não ia deixar isso acontecer com a gente, olha aí quanto sofrimento, cadê esse Deus? São esses que odiarão, são esses que levantarão os falsos profetas. Serão levantados por aqueles que vendem, por exemplo, um céu que não existe. E mesmo que existisse esse céu, vamos supor que esse céu existisse, eles pertenceriam a essas pessoas que vendem o céu a troco de dinheiro dos homens? Não, pertenceriam a Deus, se ele existisse. Porque nós sabemos que o céu e o inferno não são lugares fixos, são estados de alma. Não é? Então são esses que levantarão os falsos profetas. Esses falsos profetas serão levantados por aqueles que vendem indulto no céu em troca das moedas dos homens, que se aproveitam da ingenuidade, porque a maioria de nós quer as coisas fáceis. Eu não preciso me esforçar muito, e essa religião aqui, eu não preciso me esforçar muito, então é mais cômoda para mim, mesmo me vendendo a mentira e não a verdade.
Esses falsos profetas serão levantados por aqueles que, utilizados até por forças espirituais, mas forças espirituais contrárias ao Cristo. E vão realizar, gente, verdadeiros sinais e fenômenos que vão enganar a muitos. Então, quem não tiver conhecimento da advertência do Cristo vai se deixar enganar por esses falsos profetas. Esses falsos profetas serão levantados por aqueles que roubam e se aproveitam das viúvas, como está lá escrito em Marcos, né? Marcos, no capítulo 12, ele fala assim: e ensinando-os, Jesus, né? Dizia-lhes: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras na sinagoga, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. Ora, por aqueles que desvirtuam os prosélitos. O prosélito entre os antigos hebreus era aquele indivíduo que era recém-convertido para a religião judaica. Tá certo? Hoje em dia, o conceito de prosélito é uma pessoa que foi atraída e que se converteu para uma determinada religião, uma determinada seita, uma doutrina, um partido político, um sistema, enfim, uma ideia. Ou seja, hoje o prosélito seria um adepto, né? Um sectário, um partidário, vamos dizer assim, tá? E a coisa é tão forte, gente. Eles falam assim, eu vou ler só alguns para você e mostrar para vocês como a coisa é difícil. Em Mateus capítulo 23, versículo 15, o mestre diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ou seja, eu engano o meu irmão para trazê-lo para alguma religião, doutrina, seita, ideia, pensamento, não importa, mas que é contrária a toda a verdade do infinito, né? Toda a verdade do nosso Pai. E consciente disso, que estou fazendo isso. E ele fala também em Mateus, lá no capítulo 23, versículo 25, ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Só as atitudes externas, não é? Nós vemos isso hoje em dia demais. Podridões andando com ternos Jorge Armani pelos corredores do nosso congresso, por exemplo, como nos congressos de todo o planeta. No versículo 27, né, do capítulo 23, Mateus fala, Jesus dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. E ele continua no 13: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. E eles sabem que pela ingenuidade da maioria, pela ignorância, no sentido de não ter conhecimento, e também culpados, porque não buscam o conhecimento. É muito mais cômodo assistir o Big Brother, não é? Do que buscar um conhecimento. Então, em Mateus, no capítulo 15, versículo 14, ele diz assim, ó: deixai-os, são cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Portanto, gente, o mestre, ele joga duro com a hipocrisia. O mestre joga duro com a mentira. Esses cegos, guiando cegos, que foram aqui referidos, né? Eles podem ser comparados àqueles mortos na passagem que o jovem, né, chega para o mestre e fala: como devo fazer para ganhar o reino dos céus? Rapaz, larga tudo e me segue. Aí ele falou assim: mestre, deixa primeiro enterrar meu pai, depois eu lhe sigo. Aí o mestre responde: segue-me e deixa os mortos enterrarem os seus mortos, porque os teus interesses da terra são maiores do que os do céu. Os judeus tinham esse hábito, né? Então, o filho casava, mas ficava morando na casa do pai.
Quem saía de casa para morar em outra casa era a mulher, o filho não. O filho só era livre totalmente quando o pai morria. Por isso é que o rapaz ele fala, deixa primeiro enterrar meu pai. Aí o mestre chama esses que dão valor só às coisas dos homens, não é? De mortos. Não é? Então, esses cegos guiando cegos, por se aproveitarem dessa inocência, eles iludem e tiram essas pessoas do caminho reto da luz e do entendimento e traz para uma porta larga. E o mestre é duro, tanto que em Mateus, no capítulo 6, versículo 24, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Lembrando sempre que, eu amo mais fulano do que Beltrano. Eles não tinham essa comparação. Então, eu amo mais esse meu filho do que esse, ou mais esse meu irmão do que esse. Então, eu amo esse aqui e odeio esse. É assim que eles falavam. Não que eu odiasse de verdade, mas é que eles não tinham essa ideia de amar mais, amar menos, tá? Por isso ela é uma palavra pesada. Não quer dizer que a gente vai viver só de espiritualidade. Não. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O mestre deixou bem claro. O que eu não posso é servir aos dois ao mesmo tempo. Compreende? O que domina no meu coração? Não é isso? É isso o que é o meu domínio. O que está dentro do meu coração? É onde está o meu tesouro. O que eu deixo lá dentro? Então, o mundo da matéria é o que me domina, são os prazeres da carne, as vitórias do mundo dos homens. É isso que é o meu tesouro maior que eu trago dentro de mim? Essa é a que eu vou considerar a minha vitória? Ou é no mundo espiritual? Eu quero aplauso dos homens ou de Deus? Né? Quantos de nós, aqui, usando as palavras da minha irmã ali, quantos de nós, ela disse uma frase que ficou muito marcada para nós vivemos, nós até espíritas, como se pudéssemos ter assim, eu vou ter uma vida aqui na Terra, quando eu voltar para o mundo espiritual, eu vou ter uma outra maneira de ser. Não, gente, é uma só. Não há como você separar. Mas quantos de nós aqui no mundo, atualmente, encarnados ou desencarnados, não importa, ainda estamos diante de Pilatos gritando por Barrabás? Quantos de nós ainda gritamos hoje por Barrabás? 2000 anos e uns quebradinhos depois. Quantos de nós ainda hoje na terra estamos cultuando o bezerro de ouro? Quantos de nós? A gente vê isso tudo, é só ligar a televisão. Quantas vezes nós, hoje em dia, mesmo conhecendo tudo o que sabemos, nós subimos a Jerusalém para nos purificarmos e descemos para Jericó, para a cidade da perdição. Quantos de nós não faz isso até 2 vezes, 3 vezes por dia, não é? Quantos de nós oscila entre o céu e a terra? Quantas vezes nós disputamos, nós todos, ainda, os primeiros lugares nas sinagogas atuais, ou seja, em qualquer canto, qualquer encontro social, nós disputamos ainda os primeiros lugares, não é? Porque há que diferenciar. Jesus ele ia muito na casa de Lázaro. Lázaro é aquele, que ele ressuscitou. E ele tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Então, conta-nos que, certa vez, Jesus chegou lá e sentou-se, naquele almofadinha no chão, sentou-se e Maria sentou no chão, em frente a Jesus, e ficou ali, ouvindo o mestre falar sobre o reino de Deus, mas ali assim, parada, olhando para ele, absorvendo aquele magnetismo, aquele conhecimento todo, Imagina, ao alcance da aura do Cristo, não é? E Marta fazendo as coisas de casa, arrumando louça, não sei o quê, varrendo, os afazeres, Então a história diz assim, que Marta virou para Jesus e falou: mestre, não te dá conta que Maria está aí só sentada sem fazer nada, eu aqui totalmente ocupada com as coisas da casa, ela podia vir me ajudar. Aí Jesus virou para ela e falou: Marta, Marta, poucas coisas são necessárias. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Por quê? Porque é o tesouro que leva. Aqui dentro, ninguém te toma. O de fora,
com muita facilidade te levam, não é? Finalizando a nossa parte 4, lembrar a vocês duas coisinhas. Uma é que a nossa parte 5, né, do sermão profético está marcada para dia 10 de julho, é uma segunda-feira também, começando às 19h45. E quem puder vir para continuar esse estudo seria bastante bom, tanto do lado espiritual quanto do lado dos encarnados. E a gente ter já a noção do momento, não com medo. Os filhos de Deus não podem ter medo, né? Lembram daquela passagem? Né? Não, Zebedeu, cabeça erguida, Zebedeu, de pé, porque é assim que os filhos de Deus caminham. Lembram daquela passagem? Pois é. Então, nessa fase, que é uma fase que nós vamos prestar testemunho, nós não podemos ser enganados, tá certo, pelos falsos profetas. Temos que entender como o que nós esperamos, o que nos espera como planeta. Aceitar as decisões, porque sabemos que tudo isso se resume numa grande cirurgia planetária que vai trazer a cura da nossa doença. Seria aquela imensa obra que vai terminar. A gente vai chegar uma hora lá e vai cortar a fita. Opa, está inaugurada a reforma da casa. E nós vamos viver num mundo muito melhor, um mundo em que nós teremos 1 milênio de repouso para refazer nossas forças, um mundo em que a maldade, essa maldade maior, grosseira, vai ser retirada, um mundo sem esse medo excessivo, um mundo herdado pelos mansos, porque bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Um mundo em que aqueles irmãos que ainda estão atrasados no desenvolvimento serão exilados para mundos inferiores ao nosso. O mundo de regeneração. Morre esse corpo, e daí? A tua vibração, espírito amigo. Né? Mesmo os encarnados vão desencarnar, não é? Então é um espírito. A tua desencarnação, saindo para o mundo espiritual, vamos emitir uma faixa de vibração. Se ela for compatível ao exigido para permanecermos aqui, nós teremos sido mansos o suficiente para herdar a terra. Senão, seremos expulsos para as trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. E esse novo mundo, o mundo de regeneração, nunca mais passará pela dor que está passando o de expiação e provas. E acreditem, gente, quando voltarmos, aqueles que ficarmos, a nos encarnarmos aqui nesse mundo, já em fase de regeneração, a gente vai estar, quem sabe, né, ouvindo pela segunda vez o cântico dos anjos, não é? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Essa é a promessa do mundo de regeneração. Por isso, precisamos entender a profecia do Cristo. Muita paz a todos.